Boa noite. Então vamos começar essa sessão festiva da nossa academia com a posse do novo acadêmico, Ricardo Aleixo. Eu queria convidar para compor a mesa a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras. Acabei de esquecer uma coisa importantíssima. O primeiro para compor a mesa é o secretário-geral da academia, o nosso JD Vital. Sem ele, nada se faz. Vocês vão ver que ele tem que participar do ritual, por determinação estatutária. Bom, aqui é lógico. Você fica aí do lado da... o vice-diretor da Faculdade de Letras, o Georg Otter, da UFMG. Mara Evaristo. Onde está a Mara? Vai, tá. Duas, pode ficar lá. Aqui é do Ricardo. O diretor do Museu Afro Brasil, Hélio Menezes. A subsecretária a representante do subsecretário de Cultura de Minas Gerais, Nayara Dias. A curadora da Pinacoteca de São Paulo, Lorraine Mendes. Tem uma aí, né? Bom, eu designo os acadêmicos, Conceição Evaristo, Ailton Krenak e Caio Bosque, para acompanharem o nosso novo acadêmico lá da sede da academia até aqui no auditório. Enquanto isso acontece, eu quero lembrar um pouco da história da nossa academia, que foi fundada em 1909 em Juiz de Fora. Naquela época, Juiz de Fora era a Manchester mineira, né? Era a cidade maior, mais dinâmica. Por um grupo de intelectuais, uma grande parte de jornalistas. Aliás, todo mundo que era escritor naquela época escrevia também no jornal, né? O jornal era o grande meio de difusão também da literatura. Curiosamente, né, foi fundada no dia 25 de dezembro
no dia de Natal, esses intelectuais ainda se reuniram para poder fundar a academia, que poucos anos depois se transferiu para Belo Horizonte. A estrutura da academia são 40 cadeiras, né? Naquela época eram os 40 fundadores, cada um escolheu os patronos de cada cadeira, e isso foi se desdobrando nesses 115 anos, né? Já vão ser completados agora em 25 de dezembro, né? Nós estamos no caminho dos 115 anos. A academia, nós temos, né, nós temos a programação cultural, essa é a nossa abertura, nosso contato com a sociedade. A academia deve fazer sentido para que esse lugar em que ela está, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e nós procuramos manter essa programação em dia e atualizada. Outra coisa importante é que a academia tem um acervo bibliográfico e documental com mais de 30 mil itens. E eu vou falar de novo quando o Ricardo estiver aqui, que vai ser o anúncio oficial. Eu queria dizer quanto a isso, que nós acabamos de receber o acervo de Rui Mourão, tanto o acervo bibliográfico quanto o acervo documental, pelo que nós agradecemos muito, né? Os filhos, na pessoa do André, a família, né? O André e Cecília Mourão, o Cristiano Mourão, os netos, é uma doação que a família está fazendo para a academia. Isso já está aqui, tá? Está aqui no outro andar, esperando agora os trabalhos de processamento para ser disponibilizado. É um anúncio importante, né, no dia em que nós temos a sucessão do próprio Rui Mourão. Isso é um acréscimo ao acervo cultural de Minas, sem dúvida, porque a academia é uma instituição privada, de direito privado, mas com finalidade pública. Tudo que é feito aqui tem essa dimensão pública. Ricardo está chegando, então vamos aplaudir. Ricardo, você fica aqui. E a mesa também recebe quem fará a saudação ao Ricardo, que é o nosso presidente emérito, Rogério Faria Tavares. Rogério fica ali assim, é o padrinho, né? Fica do lado do noivo. Eu sou o padre. Eu vou fazer a cerimônia. Bom, agora eu vou pedir para todos ficarmos de pé para ouvir o hino nacional. Onde está
registrar a presença do... está chegando o nosso Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, prefeito de Ouro Preto e acadêmico. E aproveitando, registrar a presença também dos acadêmicos. Caio Bosque, que já teve função nessa sessão, Maria Esther Maciel, que vai ter, Wander Miranda, que também vai ter, o desembargador José Fernandes Filho, o deputado Patrusa Darias, bom, já trabalhou também com Conceição Evaristo, e Ailton Krenak. Também os acadêmicos que tomam posse na semana que vem e na outra, né? O Carlos Herculano Lopes e o Paulo Beirão. Queria registrar também a presença da Iná, filha do nosso acadêmico, Fátima, que é a irmã, e a Natália, que é a esposa. Bom, dando continuidade a essa solenidade, falando em nome de todos os acadêmicos e acadêmicas, então eu começo saudando o nosso novo acadêmico, né, o poeta Ricardo Aleixo, bem como vocês todos que vieram hoje aqui para celebrá-lo, chamando a atenção para a forma e o sentido do ritual que hoje nós performamos. Para um performador. Como primeiro passo, né, o nosso acadêmico foi introduzido no auditório, como nós acompanhamos, né, pelos companheiros de academia Conceição Evaristo, Ailton Krenak e Caio Bosque. Na sequência, lhe será dada a posse por mim como presidente, pelo nosso secretário-geral, o acadêmico J.D. Vital. Terceiro passo, com 2 movimentos, ele receberá o diploma das mãos do acadêmico Vandermelo Miranda e a insígnia lhe será aposta pela acadêmica Maria Esther Maciel. Então, num quarto passo, ele será saudado pelo nosso presidente emérito, o acadêmico Rogério de Vasconcelos Faria Tavares, para tudo terminar no último movimento, com o momento mais esperado da noite, né, que é a fala do próprio acadêmico Ricardo Aleixo. Tudo isso compassado, bem compassado. Bom, com a brevidade esperada e considerando que a cada solenidade de posse a academia também se celebra enquanto instituição, eu desejo não mais que pontuar que, completando em dezembro próximo 115 anos, a Academia Mineira de Letras tem uma conformação e uma história, em princípio, não diversas das de outras academias, ou seja, um conjunto de 40 cadeiras, em que, a partir dos fundadores, os integrantes se sucedem, sendo, portanto, na sucessão que se garante a perenidade da casa, e no jogo entre o macro e o micro, cada novo ocupante de cada cadeira garante sua propalada imortalidade, justamente por esse processo de sucessão. É por isso que, a cada posse, a história de cada cadeira é trazida para o primeiro plano, como ponto de partida para a etapa nova. A cadeira que passa a ser ocupada hoje por Ricardo Aleixo pertence ao grupo daquelas que mais se têm beneficiado da sucessão. Ela foi fundada em 1909 pelo jornalista Machado Sobrinho, o principal dos idealizadores da Academia Mineira de Letras, e que se pode, com justiça, chamar seu fundador, ele próprio professor e poeta, que escolheu como patrono da cadeira Lucindo Filho, que foi jornalista, tradutor, poeta, mas de uma forma muito significativa hoje, compositor musical. Na sequência, em 1968, teve como primeiro sucessor Francisco Salles de Oliveira, advogado, político e autor de obras nas áreas de História e Direito. Em 1968, como segundo sucessor, foi ocupada por Manuel Casasanto,
também advogado e professor de História Moderna e Contemporânea na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. O terceiro sucessor, em 1973, foi Valdemar Diniz Alves Pequeno, advogado, poeta e político, que teve uma participação ativa nos movimentos dos anos 1930 e 32 em Minas Gerais. Ele é sucedido em 88 pelo quarto ocupante, pelo quarto sucessor, né? Luiz Carlos Portillo, advogado e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. O quinto sucessor sendo Rui Mourão, falecido recentemente, também professor na Universidade de Brasília e na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, além de diretor do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, um dos romancistas brasileiros mais célebres e celebrados, que, como você não estava aqui, eu comuniquei antes, né? Isso é uma notícia que nos alegra a todos. A Academia Mineira de Letras acaba de receber, em doação da família, o acervo bibliográfico e documental do Rui Mourão. Então, somando-se o fundador, mais os sucessores, você será, meu caro Ricardo Aleixo, o sétimo a receber, ou se assentar, né, nessa cadeira 31. Estou apresentando esse painel, assim, só esquematicamente, para mostrar como essa cadeira tem uma longa e variada história. No quadro atual da academia, só a outra com um número maior de ocupantes, que é a cadeira de número 7, onde nós temos agora como oitavo o nosso confrade J. D'Angelo. Além desses, né, num rápido panorama, são 4 as cadeiras até hoje ocupadas por não mais que 3 acadêmicos. 12 por 4 acadêmicos, 9 por 5, 7 por 6, e outras 5 pelas quais já passaram 7 de nossos confrades, que se soma agora a cadeira 31, em que você então ingressa como sétimo. De um lado, isso dá a perceber como o tempo, em diferentes compassos, empresta qualidades próprias a cada caso, ao sabor das várias biografias. Bom, e falar isso impõe que eu me corrija, pois, de fato, não compete com respeito à sucessão acadêmica falar de história, como eu falei no início, falei antes, mas propriamente disso, de biografias. As cadeiras sendo simbólicas e cada vez mais se libertando da concretude, quanto mais avançam os meios de comunicação, que permitem a convivência de modos variados e nem sempre imediatos, isso é, sem a imposição de compartilhamentos simultâneos de espaços e tempos pré-definidos, mesmo assim o que é uma academia se mantém. A primeira definição sendo esta: um espaço e um tempo de convivência de pessoas que se unem visando objetivos comuns no domínio das letras, das artes, da cultura, dos saberes, da cidadania, da justiça e da liberdade. Como eu afirmei antes, nisso nossa academia não difere de suas congêneres. Contudo, na medida em que as cadeiras se desenham como biografias e rompem as singularidades que são nossas, tanto externamente com relação a outras academias, quanto internamente, em virtude dos diferentes percursos de vida que cada acadêmico imprime à casa, na qual se distingue no que tem de próprio e com a qual, no que nós temos de comum, uma vez aqui chegado, cada um tem que acertar o passo. É no jogo das diferenças que enriquece nossas vidas na dimensão do micro e do macro, que celebramos hoje, meu caro Ricardo, as suas conexões com os seus antecedentes, que, por exemplo, foram professores, doutores, como você também foram ensaístas, como você também foram poetas e escritores, como você também para não falar daqueles traços mais amplos que nos unem enquanto brasileiros, mineiros de nascimento ou por adoção. Em resumo, um agente inquieta, produtiva e urbana, como você contemporânea desse tempo, que se nomeia em variações do moderno. Contudo, caro Ricardo, nós celebramos hoje principalmente que você imprime de novidade a cadeira 31 e a academia, com sua vida poesia, sua
poetnologia, sua escrita e arte visual performática, que você imprime, sobretudo, com o que você nos traz de inquietude e deslocamentos, descritos por você próprio no seu livro, né? Sonhei com o anjo da guarda o resto da noite, nesses termos. Cheguei tarde para a farra da alabastrina geração de rapazes e moças da classe média que se definiram como marginais, o que me fez ficar sem turma um longo tempo. Eu era aquele que queria discutir tradução semiótica e não tinha com quem. Pior, eu era o garoto negro que começava a se interessar por cultura africana, assunto que só parecia dizer respeito a militantes do movimento negro, a maioria à época encastelada em suas certezas, e ninguém mais. Eu queria misturar linguagens, e o máximo que se fazia na absurdamente provinciana Belo Horizonte da época, em que comecei a circular por outras regiões da cidade, que não a Zona Norte, era entremear leituras ao vivo com projeção de slides, alguma música pré-gravada ou criada em tempo real por um músico. Nada que tensionasse o poema, a poesia, a vida e o mundo. Eu acho que eu não erro em considerar que esses descompassos foram e são um ponto de partida para que você construísse e continue construindo essa arte definida por você, como um ensaio de escrever com o corpo, tematizado num de seus poemas desses termos, né? Sou, quando coloco sobre meu corpo, negro, um pedaço de pano preto, coberto por palavras grafadas com tinta branca, ao qual dei o nome de poema manto, um performador. Nesta casa, a partir de hoje, você, de certo, performa toda a singularidade com que, numa carreira reconhecida nacional e internacionalmente, você continua a tensionar o poema, a poesia, a vida e o mundo, sabendo que sem isso, sem um constante tensionamento do que, caso contrário, permanecerá inerte em pasmaceira, não se faz poema, poesia, vida e mundo que valham a pena. Você nos alerta a ser preciso, sim, e sempre cultivar tensionamento e prontidão, pois entre idas e vindas somos frequentemente surpreendidos, como agora, por atitudes como a da prefeitura de uma das nossas mais prósperas e ilustres cidades, Conselheiro Lafayette. Eu digo isso com tristeza, porque eu sou daquelas bandas, que com o argumento, né, eu diria, a desculpa de que as crianças não entenderiam, nem não teriam inteligência para entender, nem sensibilidade para apreciar, o livro, né, o clássico do nosso conterrâneo mineiro Ziraldo, intitulado Menino Marrom. Esse livro foi simplesmente tirado de circulação das escolas do município de Conselheiro Lafayette. Como se as crianças não pudessem apreciar, né, a bela amizade de sangue celebrada, desenhada e performada entre um menino negro e um menino branco. É nesse compasso de quem circula por espaços tensos, que precisam ser sempre tensionados até que tenhamos uma poesia, uma vida e um mundo justo e inteligente, que a Academia Mineira de Letras celebra a sua chegada, com tudo de novo que você traz à instituição, em cuja biografia hoje você se inclui. Por isso, a festa com que o recebemos, sabedores de que toda a sua singularidade nunca foi recusa de encontros, pelo contrário, sempre o impeliu à interação com o outro, o diverso, o diferente, em que se define, em que apenas se pode definir o que cada um tem de mais próprio no plano do micro e do macro, ou seja, tanto no plano mais pessoal de cada personalidade, quanto também das relações sociais, da pertença a um país, do compartilhamento da mesma humanidade e do mesmo planeta que nos acolhe. A academia é nada mais que um desses lugares de interação em que você se sentirá bem, como você bem escreveu, e agora eu vou precisar aliar o oral ou visual com a colaboração do Tiago,
você escreveu esse belo poema, mesmo quando só, eu só ando em bando. Aqui na academia, eu vou confessar que todos nós também. Aliás, todos que ocuparam ou ocupamos as 40 cadeiras dessa casa, quisemos, como você, ocupá-las para isso, para andar em bando. Diz lá o dicionário etimológico que é do gótico, bandua, com o significado de insígnia, estandarte, bandeira de um grupo, que a palavra passou na forma bandum para o latim tardio, e daí as línguas modernas, incluindo o português, para nomear um grupo de pessoas ou animais, como quando a gente diz bando de pássaros, um conjunto de famílias que conserva suas tradições, o exemplo do dicionário é bando de ciganos, um partido, uma facção, nesse último caso no mal, no bom sentido, dependendo de que vê, né, de bandidos ou de bandoleiros, sendo curioso que a palavra também se registra no feminino, banda, que nos chega da mesma raiz pelo provençal e francês, nomeando lá em francês e em provençal uma tropa reconhecida por seu estandarte, significado que se amplia para abarcar qualquer congressamento de pessoas, em especial esse patrimônio nacional, né, que são as bandas de música, cantadas, aliás, né, pelo esse poeta que acabou de fazer 80 anos, Chico Buarque de Holanda. Se pelo viés do micro, nós podemos entender que você, acadêmico Ricardo Aleixo, de um lado, em sentido literal, quer dizer que, mesmo quando anda só, não anda sozinho, em virtude da multiplicidade interna que ser poeta supõe e impõe do ponto de vista macro, achamos poder entender que você, longe de praticar alguma forma de solipsismo, nunca se furtou a acolher e ser acolhido pelo outro, como acontece hoje, quando esta casa recebe e é recebida por você, que escolheu conviver conosco nesta banda, que se não é de música, é de letras. Eu comecei chamando a atenção para os vários de nossos confrades e confreiras envolvidos nesse ritual de sua recepção. Aqui se somam os demais acadêmicos presentes e os que não puderam estar aqui, mas votaram em você e acompanham de longe sua chegada, como Manuel Higino, né, que escreveu um artigo para você no Hoje em Dia, bem como eu convoquei a memória de cada um que o precedeu na cadeira 31, para não falar nos 201 acadêmicos no total que precedem sua chegada. Isso tudo para comprovar como nós também, suas confreiras e confrades, gostamos muito de andar em bando. É também por isso que essa festa não se faz a portas fechadas, mas publicamente, a fim de que sua família, seus amigos do Campo Alegre e de outras bandas, nossos amigos, os amigos da academia e toda a nossa cidade, se possam compassar nessa banda que hoje pretende dizer uníssona, né? Bem-vindo, Ricardo, à cadeira 31. Bem-vindo à academia. Bem-vindo a este nosso, talvez, um tanto sui generis, mas nós podemos garantir bom, bonito, bacana, às vezes bucólico, às vezes belicoso, mas sempre brando e banzeiro, bando de letras, que é a nossa Academia Mineira de Letras. Bem-vindo. Bom, agora que todo mundo já sabe o ritual, né? Nós passamos para o próximo passo, né? Da performance, em que o nosso secretário vai ler o termo de posse. Aqui, ó, aqui lá. Termo de posse do acadêmico Ricardo José Aleixo de Brito.
aos 21 dias do mês de junho do ano de 2024, às 20 horas, no Auditório Vivaldi Moreira, da Academia Mineira de Letras, à Rua da Bahia, 1470, nesta capital. Presentes autoridades, confrades, amigos e familiares, sob a presidência do acadêmico Jacinto Lins Brandão, tomou posse na cadeira 31, patrocinada por Lucindo Pereira dos Passos Filho, 1847-1896, e fundada por Antônio Vieira de Araújo Machado Sobrinho, 1872-1938, como sucessor do acadêmico Rui Mourão, o senhor Ricardo José Aleixo de Brito, eleito em 20 de maio de 2024, sendo o 6º sucessor e 7º ocupante da cadeira, recebido pelo acadêmico Rogério Faria Tavares. Para constar dos anais da academia e conhecimento público, foi lavrado o presente termo de posse, o qual, lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente da Casa e pelo novo acadêmico. Agora, nós passamos à leitura do diploma, também pelo nosso secretário-geral. Academia Mineira de Letras, fundada em 25 de dezembro de 1909. A Academia Mineira de Letras confere o presente diploma ao senhor Ricardo José Aleixo de Brito, eleito em 20 de maio de 2024 como membro efetivo, sucessor do acadêmico Rui Mourão, na cadeira número 31, Belo Horizonte, 21 de junho de 2024. Secretário assina. Agora eu convido o acadêmico Vandermelo Miranda para entregar o diploma a nosso novo confrade. Vai lá, você vai tirar retrato. Ricardo, fica lá. Agora vai ser aqui, ó. Você vai receber mais coisas. Pode ficar. E eu convido a acadêmica Maria Esther Maciel para apor a nossa insígnia no nosso novo acadêmico.
Eu queria, aqui assim, num breve intervalo, mostrar para vocês, só de longe, que ele é do acervo da academia, a tradução para o sueco, que saiu agora em 2024, do livro gente, agora onde que eu vou achar aqui? Como evitar o fim do mundo, do Ailton Krenak. Ó. Acabou de ser doado hoje o nosso acervo. Agora ele é lido em sueco. Bom, agora nós vamos ouvir a saudação ao nosso novo acadêmico pelo nosso presidente emérito, Rogério Faria Tavares. Boa noite. Com alegria, com campo alegria, saúdo a todas e todos que constroem hoje conosco essa sessão encantada e que aqui realizam um encontro formidável em torno do que a vida pode oferecer de bom. Cumprimento os integrantes da mesa, o querido presidente da Academia Mineira de Letras, fraterno amigo, professor Jacinto Lins Brandão. Saúdo também os dois colegas, os dois acadêmicos que aqui se encontram nesta mesa, J.D. Vital e Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Em nome de ambos, saúdo todos os demais integrantes desta mesa. Destaco em especial o já confrade Ricardo Aleixo, novo ocupante da cadeira de número 31, eleito na sucessão do saudoso Rui Mourão. Cumprimento os familiares e amigos de Rui Mourão e cumprimento também os amigos e familiares de Ricardo Aleixo, sublinhando aqui as presenças de Fátima, Natália e Iná. Bem-vindas, esta casa também é de vocês. A academia é uma família estendida também a todos os familiares dos acadêmicos. Se evoco o nome de Rui, relembro com idêntico apreço os que vieram antes de Rui. Luiz Carlos de Portilho, Valdemar Pequeno, Manuel Casasanta, Salles Oliveira, sem esquecer o fundador da cadeira 31 e um dos idealizadores da Casa de Alfonso de Guimarães, Machado Sobrinho. Ainda menciono o seu patrono, Lucindo Filho. Se me refiro a todos os que já passaram por essa cátedra, é porque em solenidades como esta, a AML reverencia a sua história e aqueles que ajudaram a erguê-la em gesto de gratidão e reconhecimento. Num país tão pouco afeito a instituições sólidas e duradouras, é preciso destacar a trajetória daquelas instituições que venceram os desafios do tempo e firmaram o seu nome na consciência e na estima de sua comunidade, o que não é o trabalho de um dia ou de uma semana, nem de um mês. Fundada em 1909, a Academia é fruto do sonho de um grupo que sempre acreditou na causa humanista. Se persistimos, foi porque acreditamos, porque não nos faltou fôlego para atuar em favor dos valores como a educação, a ciência, a democracia, a cultura e as artes, em especial a literatura. Ao longo de 11 décadas e meia, fomos fiéis aos propósitos que animaram a constituição desse espaço, hoje cada vez mais comprometido com a comunidade em que está inserido, em atitude de escuta sensível aos impasses e aos dramas de sua época, em postura de diálogo franco, aberto e transparente com seus contemporâneos. Movida por esse espírito, a Casa de José Osvaldo de Araújo e de Vivaldi Moreira abriu as suas portas e, animada pelo carisma de líderes como o inesquecível e sempre amado Olavo Romano, tornou-se também a casa
Dos acadêmicos que aqui se encontram, eu gostaria de citar aqueles que eu ainda não mencionei. Caio Bosque, Paulo Beirão, Maria Esther Maciel, Vandermelo Miranda, José Fernandes Filho, Patrus Ananias, Carlos Herculano Lopes, Conceição Evaristo, Ailton Krenak. É a casa de todos nós. E agora eu quebro todos os protocolos e cito uma amiga fraterna desta casa, que só não pertence a esta casa porque não quer, mas pertence afetivamente a esta casa, já presidida por seu pai, que é a nossa amadíssima Berenice Menegali, que aqui está. Esta casa tornou-se a casa de todos nós e está cada vez mais consciente da bela diversidade de que ela é tecida e de que é tecida a matéria literária no Brasil do século XXI. Se o nosso pioneirismo já se manifestara na eleição de Henriqueta Lisboa em 1963, 14 anos antes que a ABL escolhesse Raquel de Queiroz, esta ousadia, este gesto pioneiro, restou mais uma vez comprovado recentemente, quando trouxemos para o nosso convívio os já aqui mencionados, amados Ailton Krenak e Conceição Evaristo. Tal sintonia com o presente se reflete ainda na pertinência e na relevância da intensa e ativa programação cultural oferecida por esta casa, gratuitamente a todo o público da sua cidade e do seu estado. De modo parecido, nos temas explorados pelos sucessivos números de sua revista, em circulação desde 1922 e crescentemente requisitada por leitores exigentes, seja de sua versão impressa, seja de sua versão digital, disponível sem custos no sítio da Academia, na internet, a Rede Mundial de Computadores, onde é possível acessar a coleção completa da nossa revista. Outra preciosidade desta casa é o seu acervo audiovisual. Algo tão caro ao nosso novo acadêmico. Formado por palestras, oficinas e cursos hospedados na internet. Guardiã de memórias, dona de impressionante acervo bibliográfico e documental, a todo tempo disponível para a consulta e a pesquisa, a Academia não mora no passado, como alguns poucos até hoje insistem em acreditar. Pelo contrário, ela é instituição em trânsito permanente entre distintas temporalidades, certa de que esta é a forma mais eficaz para compreender os fenômenos da cultura. Porosa e permeável ao jogo da vida, às suas surpresas e aos seus lances mais inusitados, a Academia mostra cada vez mais a ginga necessária para prosseguir atenta e forte, cumprindo seu papel com entusiasmo e ainda propondo pautas inéditas, inventando outros futuros. A chegada de Ricardo Aleixo à nossa companhia é prova eloquente do que acabei de dizer. A pronta e plena acolhida que recebeu já no começo de sua campanha é demonstração cabal do quanto a Academia está afinada com o que há de melhor, mais original e mais criativo no campo da produção artística e, no caso de Ricardo, no território da relação com a palavra. Vem para junto de nós um realizador cuja obra é marcada, sobretudo, pela inteira e intensa liberdade, jamais submetida a escolas, grupos, alas ou correntes de pensamento. Uma obra que respira, que mantém a coluna ereta e o olhar posto na linha do horizonte. Uma obra que é corpo, corpo vivo, vivo e inquieto, sempre ousada, corajosa, inovadora, capaz de manifestar-se com absoluta desenvoltura em múltiplas formas e plataformas, em vários meios e canais, valorizando a palavra escrita, falada, cantada, dançada e até a palavra vestida em poemanto. Valorizando a voz, a pausa, o silêncio, cadências e compassos,
o movimento e o ritmo, a imagem, o vulto, a sombra e a ausência. Uma obra que não se deixa classificar, que não se contém nem se fixa, e que é, ao mesmo tempo, hábil no diálogo com a tradição e com os realizadores de distintas dicções, épocas e lugares do planeta, sendo especialmente reverente às culturas africanas, afro-brasileiras e ameríndias, tantas vezes esquecidas ou alijadas. Vem para junto de nós um artista ao mesmo tempo sofisticado e popular, apto a comunicar-se com públicos de distintas bagagens e interesses, numa poética democrática e ética. Um artista denso e profundo, sem deixar de lado a irreverência, o humor, a ironia, o riso e a brincadeira. Um artista cuja existência está radicalmente tomada há quase 5 décadas, se não mais, pelo firme compromisso com a arte e, em especial, com a poesia e com o mistério da linguagem. Um artista que não tem medo de experimentar, de provar do desconhecido e do que chamam de erro, das dores e das delícias que eles podem proporcionar. Um artista que erra pelo mundo, que circula por ele com curiosidade infinita e que faz da errância terreno fértil para a sua criação. Mineiro de Belo Horizonte, Ricardo é filho de Américo e Íris, irmão de Fátima, marido de Natália, pai de Iná, Flora e Ravi, morador do Campo Alegre, cidadão do mundo. Na época em que militou na imprensa, foi crítico de música e de livros, do Jornal de Opinião, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e mais tarde, titular da coluna Blackitude, de O Tempo, entre 96 e 2002. No serviço público, trabalhou, a convite de Adão Ventura, na Secretaria Estadual de Cultura, no Núcleo de Cultura Negra. Depois migrou para a Biblioteca Pública Estadual, na esperança de contribuir, de colaborar para a criação do Centro de Referência de Cultura Negra. Foi assessor de Berenice Menegali na Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte e ali permaneceu, quando a secretária passou a ser a hoje acadêmica Antonieta Cunha, na gestão do então prefeito, hoje acadêmico, Patrus Ananias. Nesse período, Ricardo Aleixo deixou sua marca em realizações memoráveis, de que tomou parte como curador ou membro da comissão organizadora. Cito como exemplos os 30 anos da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, a Semana Mário de Andrade, o Seminário e a Mostra no País do Futebol, o Festival de Arte Negra, o tão famoso FAM, e a Bienal Internacional de Poesia. Na qualidade de compositor, performador e cantor, integrou, a convite de Rui Moreira e Gil Amâncio, o elenco da Companhia Seraquê, atuando em quilombos urbanos. Pouco depois, também com Gil, fundou a Sociedade Lira Eletrônica Black Maria, ocasião em que montou o espetáculo Que. Na Universidade FUMEC, lecionou entre 2006 e 2011, no curso de Design Gráfico, uma disciplina inovadora, que recebeu o título de Design Sonoro. Como editor, e é múltiplo novo acadêmico, lançou a revista Roda, Arte e Cultura do Atlântico Negro, em que escreveram, entre outros, Muniz Sodré, Grace Passou, Marcos Cardoso, que aqui está, André Valias. Em colaboração com o designer Flávio Vignoli, que aqui também está, da Oficina Tipográfica do Zé, idealizou a coleção Elixir, de poesia e tipografia, responsável por livros de Manuel Ricardo de Lima, Eduardo Jorge de Oliveira e Gláucia Machado. Mestre na arte de performar, Ricardo apresentou-se em várias partes do Brasil e também no exterior. Menciono aqui apenas alguns países que já assistiram a alguns de seus espetáculos: México, Espanha, Estados Unidos, Suíça, Portugal, Alemanha, França. Entre as performances, cito Cidade Média, Canudos, Sertão da Bahia, 1897, Um Ano Entre Humanos, Desvios para a Dispersão, Orfeu, Cage, Exu, e Nem Uma Única Linha Só Minha. Como artista visual e sonoro, montou a exposição individual Objetos Suspeitos, mas participou também de mostras coletivas,
como Portunhol, Portunhol, Visões Espanholas Poéticas Brasileiras, Poieses, Poemas entre Pixel e Programa, e Rádio-Visual em torno de 4,33 na Bienal do Mercosul. Doutor por notório saber pela Universidade Federal de Minas Gerais, Ricardo Aleixo é professor visitante da Universidade Federal da Bahia. Daqui a poucos meses, será pesquisador da Universidade de Nova York, cidade para onde se mudará no segundo semestre. Sua obra já foi tema de várias teses de doutorado, entre as quais destaco apenas algumas. Corpografias de Ricardo Aleixo, A Pessoa Ressoa no Poema, defendida pela professora Thelma Scherer, na Universidade Federal de Santa Catarina. E Pluribus Unum, Ricardo Aleixo, Poeta Interartes, do professor Afonso Celso Carvalho Rodrigues, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Modelos vivos em uso, Poesia e Performance de Ricardo Aleixo, em um exercício crítico de literatura contemporânea, da professora Luciane Aparecida Alves Santos, da Universidade Federal da Paraíba. Vale também registrar que a produção de Ricardo Aleixo é objeto frequente de artigos em revistas literárias e de livros dedicados à crítica de poesia. Entre eles, sublinho o excelente ensaio, Uma Obra Pesada para a Ventania, do ótimo professor Gustavo Silveira Ribeiro, surgida na edição de dezembro de 17 do Suplemento Pernambuco. O número da coleção Ciranda da Poesia, dedicado ao trabalho de Ricardo, assinado por Carlos Augusto Lima e lançado pela editora da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Finalmente, o volume da coleção Encontros, voltado à obra de Ricardo, organizado também por Thelma Scherer, em edição da Azog Editorial. Eu decidi incluir aqui essas referências porque elas são um guia seguro, objetivo, prático, para compreender um pouco da produção literária de Ricardo Aleixo. Fundamental também é mencionar o novíssimo, recentíssimo livro O Mundo a Zero, Drummond, Haroldo de Campos, Ricardo Aleixo e as Máquinas do Mundo, de Eduardo Jorge de Oliveira, lançado há cerca de um mês e meio, pela editora da UFMG. Antes de tudo isso, porém, Ricardo foi menino, se é que ainda não é. Mas lá nos anos 60, foi daqueles meninos que gostava de cantar. Integrou, inclusive, um grupo vocal na escola. Gostava também de jogar futebol, esporte que praticou com gosto, até pelo menos os 17 anos, quando fatalmente atingido no olho direito pela bola, que lhe privou desta visão aqui, sentido que nem mesmo 5 cirurgias foram capazes de restituir. Foi esse, entretanto, se me permite essa leitura, Ricardo, ainda que terrivelmente doloroso, um momento decisivo, um ponto importante de virada. Foi aí que Ricardo decidiu dedicar sua existência integralmente à poesia. Valente, conheceu, segundo ele mesmo já escreveu, o limiar da miséria e a falta de perspectivas profissionais. Guerreiro, enfrentou dificuldades de toda a natureza, mantendo-se, no entanto, sempre fiel ao seu plano de voo, sem concessões ou rebaixamentos de qualquer ordem. Se os primeiros passos nesse território da poesia e das linguagens foram particularmente desafiadores, eles estiveram marcados também por episódios felizes. Vou citar apenas alguns. A publicação, quando Ricardo tinha 24 anos, do poema Aquele Olhar de Leitor, dedicado a Afonso Ávila, em página do Suplemento Literário de Minas Gerais. A montagem em 90 de sua peça-poema Jogo de Guerra, Malês, sobre a rebelião de 1835 dos escravizados muçulmanos. 2 anos depois, custeado por recursos próprios, veio a estreia em livro, com festim, um desconcerto de música plástica, com prefácio do querido, amado professor Antônio Sérgio Bueno, capa de Jorge dos Anjos. Festim reuniu poemas feitos entre 77 e 92. Nele se lê Álbum de Família, escrito em 85. E aqui, Ricardo, eu atrevidamente arrisco um discurso em dueto, ou um discurso em 2 vozes, em que a minha voz se junta à sua voz,
ou em que a minha voz ecoa a sua voz. Um discurso sarau. Álbum de família de 85. Meu pai viu Casablanca 3 vezes. 2 no cinema e 1 na TV. Meu avô trabalhou na boca da mina. Meu bisavô foi, no mínimo, escravo de confiança. Assim como as gerações, o tempo foi passando, uma estação após a outra. A obra do artista, ainda permanentemente em obras, foi ganhando contornos, ossos, músculos e vísceras, e a roda foi girando. Apresentado por Antônio Risério, A Roda do Mundo apareceu em 96 pela editora da nossa amada Masa, assinado em parceria com o querido Edmilson de Almeida Pereira, que foi responsável pela sessão intitulada Nós, os Bianos. Ricardo Aleixo trouxe os oriquis, cantos dedicados a orixás, como Exu, Nanã, Ogum, Oxum e Xangô. Aí também se incluiu o famoso ciniolho, que recito agora. Um menino não. Era mais um felino. Um Exu afelinado chispando entre os carros. Um ponto riscado a laser na noite de rua cheia, ali para os lados do mercado. Assim como A Roda do Mundo, Trívio também foi leitura obrigatória em exames vestibulares. Exemplo de diálogo com Augusto de Campos e Décio Pinhatari, explorou as diversas possibilidades da presença da palavra na página, em poemas visuais como Rondó, da Ronda Noturna, um dos trabalhos mais difundidos de Ricardo Aleixo, que leio agora. Quanto mais pobre, mais negro. Quanto mais negro, mais alvo. Quanto mais alvo, mais morto. Quanto mais morto, mais um. Em Máquina Zero está Labirinto. E leio Labirinto e digo Labirinto com grande emoção. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Espírito e corpo prontos para evitar outros humanos, polícias, carros, ônibus, buracos e dejetos na calçada. Incorporo hoje o sombra, amanhã o homem invisível. Sexta-noite o perigoso ninguém. E sigo. Como os cegos, conheço o labirinto, por pisá-lo, por tê-lo de cor na ponta dos pés, à maneira também do que fazem uns poucos com a bola num futebol descalço qualquer. Conheço a cidade toda, a mínima dobra, retas, cada borda, curvas, e nela, à custa de me perder, me reconheço. Modelos Vivos, finalista dos prêmios Portugal Telecom e Jabuti, veio em 2010. Um de seus poemas, Estrondo, é dedicado a Maria Esther Maciel. E leio. Naquele trecho mais lento dos dias, aqui, onde, não importa o modo como os pés pisem as folhas ao caminhar, o barulho quebradiço das sombras deles, espraiado entre a calçada e as pedras escombros da casa, bem poderia, se ouvido por uma detalhista como você, ser chamado de troar, estouro, estrondo. Também em Modelos Vivos está o poemanto, ensaio para escrever com o corpo, de que extraio 2 breves trechos. O presidente Jacinto já leu um pequeno trecho desse poema. Primeiro trecho. Sou, quando coloco sobre meu corpo negro o pedaço de pano preto, coberto por palavras grafadas com tinta branca, ao qual dei o nome de poemanto, um performador. Movendo-me ali, na exiguidade espacial das efêmeras formas escultóricas produzidas pelas corpografias que improviso, tenho vivido situações que, por ultrapassarem a dimensão da performance como gênero artístico, projetam-me numa sombra de percepções expandidas, em nada semelhantes a experiências vivenciadas no cotidiano. E agora o segundo trecho. Com o corpo, sei que grafo lá onde nenhum onde é mais ou ainda possível, senão como imagem que se desfará tão logo venha a ser percebida. Tudo é texto, mesmo que não seja de todo legível.
Tudo em nós, afinal, é texto. Vide a sequência genômica. Mas nem tudo é palavra, nem a palavra pode tudo. Porque também somos imagem, em ininterrupta, mas descontínua movência. Rastro de coisas imóveis que nenhum nome, palavra nenhuma designa. Porque já não há tempo ou porque o tempo não existe. Com orelha de Edmilson de Almeida Pereira, O Belo Mundo Palavreado, de 2013, ilustrado por Silvana Beraldo, é aberto pelo lindíssimo palavrear, que não posso deixar de dizer. Como disse há poucas semanas, na minha casa, na mesa de refeição para minha mulher Sabrina. Eu disse esse poema na mesa de refeição depois do jantar para minha mulher, que se encantou por esse texto. Que é um texto já muito famoso do Ricardo. Minha mãe me deu ao mundo, e sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. Dizia: filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio, cura, mas pode matar. Cuida de pedir licença antes de palavrear ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar e transformar sua língua em flecha que chispa no ar, se o tempo for de guerra e você for guerrear, ou em pétala de rosa, se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Dedique a ela o respeito que se deve dedicar. O respeito que se deve dedicar às forças da natureza, o bicho, a planta, o ar. Mesmo sabendo que a dita foi feita para se gastar, que acaba uma, vem outra e voa no seu lugar. Ainda ontem, lá em casa, me sentei para conversar com as minhas duas meninas e desatei a lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar, com a luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Não era bem pelo assunto que eu gostava de escutar aquela voz que nasceu com o dom de se desdobrar em vozes de outras eras que tornarão a pulsar sempre que alguém no vento uma palavra julgar. Gostava era de ver a voz dela inventar mundos inteiros, sem quase nem parar para respirar, e ganhar corpo, e fazer minha cabeça rodar, como roda ainda hoje, quando para me sustentar, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. E aqui eu peço um viva a Iris e Américo. É impossível, como nunca ter tido um rosto, estão poemas inventados. Nós estamos perto de um poeta inventor, entre 2010 e 2015, dos quais destaco acima, abaixo, de um lado e de outro, à minha frente e atrás de mim. Abro aspas. Ricardo eu sou, filho desde e para sempre de Iris e Américo. Eu sou irmão da minha irmã, e das minhas filhas e do meu filho, pai. Homem de minha mulher, amigo leal dos meus amigos e dos meus inimigos, inimigo leal. Leal inimigo, me perdoe. Eu sou homem de palavra que voa. Eu sou homem que voa, quando entoa o nome secreto da pessoa que mora dentro da minha pessoa. Eu sou homem livro sendo escrito enquanto vivo, como posso. Eu sou homem capaz de silêncios, do silêncio que flui como água do rio até o mar, e do farto silêncio. Eu sou água que escava, lenta, a pedra imensa, bruta, suspensa, que divide em dois o mar-oceano. Eu sou palavra água, eu sou palavra fogo, que aquece a minha voz e a espalha ao vento, como o vento ainda hoje espalha as cinzas do corpo, do espírito das coisas, feito homem no conto que conta o nascimento do primeiro griot. Eu sou palavra que ninguém, nem bicho nenhum jamais pronunciou inteira, nem nunca pronunciará. Eu sou palavra tambor, que ressoa onça, acima, abaixo, de um lado e de outro, à minha frente e atrás de mim, por onde ando. Eu sou do lugar, em Belo Horizonte, chamado Campo Alegre. Eu sou dos lugares que visito enquanto por lá estou. E depois, na boa lembrança que perdura.
Eu sou homem que certa vez ouviu no timbre da cora o aviso sutil de que todos os tempos do tempo do mundo deslocam-se pelas sendas do vasto infinito agora, aqui dentro da minha cabeça, e pelo mundo afora da minha cabeça em paz. Eu, porque fui quem fui, serei quem serei e sou quem sou, estou sendo. Diante Boi, 2017, finalista do Prêmio Oceanos. Leio brevíssimo trecho de um texto em que Ricardo talvez converse com Drummond. O poema se chama Sobre Escrever. Escrever porque só um cego não vê, é o melhor tempo para escrever. Não escrever porque apesar dos pesares, é o melhor mês para não escrever. Escrever porque esta, até segunda ordem, não é a melhor noite para escrever. Não escrever porque em última instância, não é o melhor século para não escrever. O último poema que aparece na antologia Pesado Demais para a Ventania, de 18, é Meu Negro. Sou o que quer que você pense que um negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros. Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu. Seu negro. Um negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro, e sim um homem. Apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro, o que se quer dizer é que é mais negro do que propriamente homem. Mas posso ainda assim ser um negro para você. Ser como você imagina que os negros são. Posso despejar sobre sua brancura a negrura que define um negro aos olhos de quem não é negro. O negro é uma invenção do branco. Supondo-se que aos brancos coube o papel de inventar tudo o que existe de bom no mundo, e que sou bom, eu fui inventado pelos brancos, que me temem mais que aos outros brancos, que temem e ao mesmo tempo desejam o meu corpo proibido, que me escalpelariam pelo amor sem futuro que nutrem a minha negrura. Eu não nasci negro, não sou negro todos os momentos do dia. Sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Nos momentos em que não sou só negro, sou alguém tão sem rumo quanto o mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou. Este é Meu Negro. Em extraquadro de 21, encontram-se poemas gerados Me perdoem, mas para saudar um poeta dessa qualidade, eu não tive muita saída senão ecoar a voz do poeta. Em extraquadro, publicado em 21, encontram-se poemas gerados entre 13 e 20. Um dos meus prediletos, Ricardo, é quase épico. Eu adoro esse poema. Super vizinho. É um poema vizinho desse território. Abro aspas. O nosso pai, ele e um de seus irmãos, na novíssima e já tão podrida Belo Horizonte, fins da década de 20. Os dois, na flor da mocidade, livres no corpo, no coração e na mente, fustigavam, atacavam, gozavam a cidade alegremente pelos francos, não aos trancos e barrancos, valentia, violência, mas flanando com elegância, bem na parte do passeio da Praça da Liberdade, reservada aos brancos. Diário da Encruza, de 22, reúne textos feitos nos 7 anos anteriores. O poema que abre o livro tem o mesmo título, é assim. Eu penso negro, torto, esquerdo, escrevo do mesmo jeito e é assim também que vivo. Na encruzilhada, no meio do redemoinho, negro, torto, esquerdo, vivo. Do mesmo volume, digo agora Comigo Inteiro. E sobre Comigo Inteiro, sobre esse poema, conversamos, o acadêmico Ailton Krenak e eu, recentemente. Conversamos sobre os oris. Querem acabar comigo inteiro ou só com a minha carreira? Porque carreira eu nem tenho assim no sentido estrito. Sou só um cabra comum, que sabe esperar a hora de ser o que não se espera do famoso bom cabrito. Sou capaz de berro e de grito. Sou um poeta de rua, da lua e de encruzilhada, que fala a língua do povo ainda que um tanto entortada. Um vagamundo cantor.
Sou o mesmo em qualquer canto, onde queiram dar ouvidos às minhas rimas paupérrimas, à minha voz mandigueira, ao meu quase samba no pé. No sertão de Pernambuco, na Aparelha Luzia, num festival na Mangueira ou no Cabaré Voltaire. Vejam, pode ser mais fácil acabar comigo inteiro, como fazem todo dia, com qualquer brasileiro preto e pobre da perifa. Basta entrar no meu ori, fazer pose de polícia de milícia e expulsar algum de lá. E expulsar algum daqui de dentro do meu ori. Tenta a sorte. Quero ver expulsar algum daqui de dentro do meu ori. Em 22, mais 2 livros, ambos no movimento de palmilhar, bem devagar, o caminho de retorno à terra, Minas Gerais, com a qual brigou tanto. Em Campo Alegre, número da coleção BH Cidade de Cada Um, editada pelos queridos Zé Eduardo Gonçalves e Silvia Rubião, Ricardo Aleixo visitou o bairro para o qual se mudou aos 9 anos e em que voltou a morar em 2009, cumprindo o percurso afetivo e revelador do cenário e dos personagens que moldaram seus anos de formação. Logo no início, Ricardo diz que sua intenção é contar algumas histórias pequenas, ínfimas, irrisórias, desimportantes, inconclusas, protagonizadas por gente desimportante do ponto de vista dos poderosos, como o Povarel, que fez deste ponto de Belo Horizonte, onde o vento bate e faz a curva, um lugar bom para se viver. Sonhei com o Anjo da Guarda o resto da noite, Memórias, é mais um encontro entre o autor e suas reminiscências, desde a infância e a adolescência até a vida adulta, contados todos em textos de intensa carga poética, crítica e reflexiva. O Anjo da Guarda aparece no final do livro. Escreve Ricardo. Meu pensamento recua até uma noite fria de sábado em Belo Horizonte, dentro de uma lanchonete, quando eu contava uns 25 anos. Senti um arrepio e olhei instintivamente para o lado esquerdo da mesa que eu ocupava. Além das funcionárias que se entretinham com os planos para a noite e o domingo, não havia mais ninguém no lugar, mas eu sentia como que uma presença. Fixei o olhar na direção de onde deveria ter alguém e senti um arrepio ainda mais forte. Só pode ser o meu anjo da guarda, pensei sorrindo. Durante a madrugada em casa, sonhei com o anjo. Pela primeira vez pude distinguir seus traços. Ele é negro e esguio, como sempre o imaginei. Usa um barrete preto e vermelho. Perguntei seu nome e ele me respondeu com um sorriso pelintra. Voltei a pegar no sono. Sonhei que caminhava em meio a escombros, num lugar que poderia ser o Campo Alegre do tempo velho. Ainda sem as casas, só o sítio do padre Pedro Pinto e a mata espessa ao redor. Ouvi uma voz sem rosto nem corpo, que em tom pausado e muito suave, me disse o seguinte: na hipótese de haver um futuro sombrio e luminoso para a assim chamada humanidade, é certo que a poesia estará lá, rapaz. Siga o seu caminho, está me ouvindo? Apenas siga o seu caminho e faça o seu trabalho. Assim tenho feito desde então. Ando por caminhos tortos, a seguir ou não os rastros de quem veio antes de mim e a deixar os meus próprios rastros por onde passo. A poesia é o meu trabalho, é o meu ebó, minha mandinga, meu feitiço, meu fetiche, minha reza braba, meu patuá, meu jeito de aprender a ser folha e floresta, galho e vento, água e peixe, eu mesmo e um outro, outras pessoas muitas. Pois são todos esses Ricardos, poliédricos e potentes, que recebemos hoje em festa e com alegria, com campo alegria, na casa dos poetas e dos prosadores, dos artistas, dos professores, dos cientistas, dos filósofos, dos jornalistas e dos místicos. Na casa, sobretudo, do amor pela palavra, do respeito pelo poder da palavra, da estima pelo diálogo entre as mentes e entre os corpos. Seja bem-vindo, caro Ricardo, caro amigo Ricardo. Tome assento, fique a gosto. A casa é sua. Muito obrigado.
Obrigado, Rogério. E agora nós vamos ouvir o nosso novo acadêmico, Ricardo Aleixo. Disseram que meu discurso estaria aqui, esquerda. Sim, dentro, aqui. Aqui. Pronto, obrigado. Boa noite a todas as pessoas visíveis e invisíveis. E há também as pessoas invisíveis que se tornam visíveis, porque é preciso que sim. Laroye, que Exu, o dono da fala, fale nesta noite de Oxalá, pela minha boca de africano nascido fora da África. Ogum Patacori, que Ogum, meu pai, meu inumerável pai, faça com que as palavras que aqui pronunciarei abram caminhos de entendimento nas cabeças e nos corações de todas as pessoas que atenderam o nosso chamado para a partilha de vida que espero será, aí eu mudo o tempo, está sendo esta noite. A bênção, Pai, a bênção, Mãe, que Américo e Íris, hoje ancestres da pequena e combativa tribo Aleixo de Brito, fortaleçam o meu palavrear, reconhecendo-se nele. Senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos, a partir de agora, meus e minhas colegas, eu poderia apenas pedir que sintam-se contempladas e contemplados pelo boa noite fraterno que dirijo ao presidente desta casa, Jacinto Lins Brandão, e cumprimentando, eu cumprimento a todos e todas, meus e minhas colegas. Mas força é agradecer a cada uma e cada um de vocês, em especial ao meu amigo Rogério de Vasconcelos Faria Tavares, pela confiança depositada na minha candidatura à cadeira anteriormente ocupada pelo romancista, crítico literário e gestor público Rui Mourão. E assim seguimos. Povo do Verbo, boa noite. Povo do Verbo, como bem sabem vocês, minhas irmãs e meus irmãos, é o modo como o medievalista suíço Paul Zumthor, que foi próximo do Brasil e da cultura brasileira, definiu as pessoas como nós que aqui estamos, pela nossa dedicação à causa da permanência da palavra literária num contexto de epidemia sígnica, para repetir o termo cunhado por Ítalo Calvino, que melhor define o estado atual do mundo. A epidemia sígnica e o risco sempre presente de regredirmos ao zurro e ao grunhido, como vivemos muito recentemente. Dou boa noite também às autoridades presentes já mencionadas, mas faço questão de cumprimentar especialmente a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, que é pessoa com quem eu tenho um diálogo já de muitos anos e que apoiou decisivamente a realização desta noite. É um trabalho muito difícil esse, o que Eliane exerce. E falar de Eliane já aponta o caminho para falar da já mencionada, mas nunca suficientemente louvada, Berenice Menegali, que eu conversava há algum tempo num aeroporto desses aí, e falávamos de Berenice e do luxo que é uma cidade
como a nossa, ter alguém, uma artista, que é também uma inventora de mundos possíveis. Eu peço uma salva de palmas para a Berenice. Eu me sinto especialmente feliz tendo a possibilidade de ter aqui, na minha posse, a presença de um aceno que nós, povo brasileiro, temos sabido fazer ao futuro. A aposta que nós, nesta cidade de Belo Horizonte, fizemos em 1995, ano em que comemoramos o tricentenário de Zumbi dos Palmares, ali o Marcos Cardoso, importante figura do movimento negro brasileiro. Tudo aquilo que a gente semeou naquele tempo frutificou e rendeu exemplos como, aqui à minha esquerda, Lohane Mendes, que hoje dirige a Pinacoteca de São Paulo, e ali o meu amado Hélio Menezes, que é diretor do Museu Afro-Brasil. Eu peço palmas para os dois também. É importante que você e você saibam que essas palmas são, ao mesmo tempo, o reconhecimento de uma coletividade e expectativas bastante fortes de que levam isso adiante, porque a noção que cultivamos de ancestralidade é essa. Estamos sempre conversando com quem veio e já não está aqui, embora esteja de outros modos, com quem está visivelmente aqui e com quem ainda nem nasceu. Então, essas palmas são... A aceitação dessas palmas é a aceitação de isso é um termo de compromisso com o talvez futuro. E eu sei que vocês vão dar conta disso. Isso aqui não é um discurso, isso aqui é um roteiro. E roteiro, eu costumo dizer que, quando preparo uma performance, eu faço roteiros de errância. Por onde é que eu vou me perder? Então, eu anotei umas tantas palavras aqui para escolher de que modo devo me perder nesta alacrinoite. Eu olho assim e só vejo gente amiga, gente querida, gente que pode virar amiga. Então, eu vou evitar ficar mencionando nomes, né? Mas eu não posso deixar de falar de uma personagem dos meus livros de prosa, Sonhei com o Anjo da Guarda, O Resto da Noite e Campo Alegre, que é a prima T, que é a Terezinha de Jesus Barbosa, que ali está. Ela é personagem desses dois livros. Minha filha Iná, que já foi mencionada, está aqui. Eu não vou dizer que ela está representando a Flora e o Ravi, ela está representando a ela mesma, né? E nunca repeti, nunca disse aquela frase de que ter filho, plantar árvore, fazer livro, ou pode mudar também o verbo, né? Qual é? Mas eu acho admirável, mais do que ter uma obra. Eu fiquei muito impressionado com as coisas que o Rogério falou, 20 livros e tanta coisa, mas ter posto gente bonita, inteligente e politicamente empenhada no mundo é muito mais importante do que ter feito 20 livros. Sabe? No coração de Natália Alves, minha companheira de todas as viagens, mais que o boa noite costumeiro, sopro aquele muito obrigado que temos sabido nos dizer já há algumas luas. Três anos depois de a Universidade Federal de Minas Gerais atribuir-me o mais que honroso título de notório saber em letras, literatura, equivalente ao grau de doutor,
a Academia Mineira de Letras confere à minha pessoa nada menos que a imortalidade. Ouçam bem o que lhes digo. Uma academia reconhece como doutor justo um antigo rapaz que abandonou os bancos escolares para poder estudar só o que julgava importante para a sua formação literária. Enquanto esta outra casa do saber transforma em imortal o menino velho sem idade que ama repetir com o padre Vieira que a mim não me faz medo o pó que eu hei de ser. Faz-me medo o que há de ser o pó. Eu não temo na morte a morte, temo a imortalidade. Doutor e imortal. E agora, Ricardo José? Como se sente o senhor, que parecia ter em muito alta conta a sua condição de outsider, sabendo-se acolhido por 2 academias? Ajudo-o a responder tão difícil pergunta. Mudaram as academias e mudou o senhor. Mudou o mundo e mudaram as visões de mundo. Mudou muito o senhor, que ainda é e já não é o tal antigo rapaz que, em certa noite adolescente e insone, no lugar perdido no mapa chamado Campo Alegre, escreveu seu primeiro sortimento de poemas, um depois do outro, com a sensação de que acabara de começar uma caminhada rumo a algum lugar de imprecisa localização. Será que tem um ponto certo dele a gente não podendo mais voltar para trás? Pergunta-se o narrador do Grande Sertão. O senhor, ainda com cabeça de quase menino, quem sabe, intuiu naquela dita e bendita noite escrita que a literatura passara a ser para o senhor como aquele encontro fatal com Diadorim, como aquele encontro fatal com Diadorim foi para Riobaldo, no lugar de belo nome de que se deve tomar nota. Guararavacã do Guaicuí. É tão bonito que eu vou pedir que vocês repitam comigo. Guararavacã do Guaicuí. Guararavacã do Guaicuí. Guararavacã do Guaicuí. Nesse ponto aqui, eu entro naquela situação em que muita gente se desesperaria, porque eu percebo que o meu roteiro está incompleto. Mas não, eu sigo impávido, que nem Mohamed Ali, e vejo para onde vou seguir agora. O senhor, ainda com cabeça de quase menino, quem sabe intuiu naquela dita e bendita noite escrita que a literatura passara a ser para o senhor como aquele encontro fatal com Diadorim foi para Riobaldo, no lugar de belo nome de que se deve tomar nota. Uma dúvida sobre se tem ou não nesta vida um ponto certo, dele a gente não podendo voltar. A literatura foi isso, a poesia foi isso, é isso e será isso enquanto eu respirar. Não a melhor das opções colocadas para o garoto de 18 anos que perde a visão, mas a única possibilidade. E esse é o meu maior, talvez o único orgulho, o de nunca ter traído essa escolha. Desde os 18 anos, não passei um dia sequer sem dedicar o melhor do meu tempo à arte da palavra. E foram muitas as agruras vividas em nome disso. Agradeço ao Rogério por ter mencionado trechos da minha biografia, do Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite, quando ele fala, quando ele lê o trecho em que eu menciono o risco de miséria, o limite com a miséria. E eu adiciono aí momentos muito recentes em que fui alvo de calúnia e difamação. Então, olhar para trás é olhar para uma escolha, para a reiteração diária dessa escolha
Me tocou muito profundamente, Rogério, você ter dito sem rebaixamento de qualquer ordem. E quando eu menciono rebaixamentos, estou falando daquilo que poderia tornar mais fácil, mais tranquila a minha caminhada. Eu nunca fiz isso. E posso garantir a vocês que jamais farei isso. Porque não há como voltar atrás, como Riobaldo percebeu. Só há como caminhar para frente. E esse caminhar para frente é feito a partir da lembrança contínua de todas as pessoas que não puderam caminhar para frente do modo como gostariam. Falar de meu pai e minha mãe é falar de duas das pessoas mais inteligentes e sensíveis e criativas que eu conheci em toda a minha vida, às quais foi negado o direito de estudar, o direito de colocar todo esse cabedal de conhecimento que não era intuitivo, como gostam de falar a respeito das pessoas pobres, e sim uma linha possível de continuidade, já que o pai do meu pai, que eu não conheci, era leitor de jornais diários em Nova Lima. Minha mãe também era de Nova Lima. Era amante do cinema. E isso ele legou ao meu pai. Meu pai era do tipo que chegou a fazer, ali por volta dos 20 anos, promessa para a padroeira de Nova Lima livrá-lo do vício do cinema. Quando não havia filmes novos no cinema de Nova Lima, ele ia para a biblioteca do Retiro, Esporte Clube, o grande rival do time pelo qual ele torcia, que era o Vila Nova, e praticava caligrafia. Ele era leitor dos clássicos. Eu conheci a palavra balzaquiana com meu pai. Minha mãe, que cantava muito bem, cantava todos os dias, quando triste, quando alegre, era uma grande contadora de histórias, cozinhava muito bem. E essas duas pessoas não tiveram nenhuma oportunidade de estudar mais do que 4 anos do chamado curso primário de então. Eu penso cada vez mais que eu sou uma espécie de doce vingança deles. Doce eu não sei, mas vingança sim. Não sou lá muito doce, não. Mas eu fico muito à vontade para falar deles, porque é um modo de falar com ele e com ela. Não é só falar de pessoas que estão ausentes. O tempo inteiro estão comigo e dizendo: estou de olho. Veja bem o que você faz com todas as oportunidades que você teve e também com aquelas que você tem criado, porque você saiu a seu pai e a mim. Eu vejo, às vezes, pessoas negras, jovens, dizendo que sofrem muito com as cobranças que lhes são feitas em termos de desempenho. Preciso ser o melhor. Eu nunca tive que ser o melhor porque sou negro. Eu tive que ser o melhor porque eu sou filho de Íris. Ela recebia as pessoas em casa, o Rick, que é o modo como ela me chamava, o Rick, ele puxou a mim. Ele tem um tipo de inteligência assim. Então, com ela eu aprendi, além de tudo, a não gastar muito tempo com modéstia. Pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, como as pessoas pobres em geral, e em especial as pessoas negras, não podem gastar tempo com isso. Me lembro muito vivamente que a saída para a escola, em dias de prova, eram acompanhadas pela mesma frase: que o Espírito Santo ilumine a sua inteligência. Era preciso sair de casa com o pressuposto de que éramos inteligentes. Não dá tempo para duvidar disso. Então, eu
eu tenho um traço ambíguo na minha personalidade, que é, ao mesmo tempo que eu falo isso que estou falando agora, e todo mundo ri, sobre a falta de modéstia, eu fico muito envergonhado quando eu escuto alguém como o meu amigo Rogério falar dos 20 livros, das viagens, de tudo. Eu fico mesmo, eu sou um bicho do mato. Na verdade, eu sou um bicho do mato. E o bicho do mato que eu sou se alimenta muito da vontade do comum, da vontade do coletivo. Tirando esse trecho difícil, mais difícil da minha vida, que foi a sucessão de cirurgias entre os 18, os 19 e os 21 anos, cirurgias tão invasivas quanto inúteis, a maior parte do meu tempo de vida foi vivida na busca do diálogo, na busca da interação, na busca da realização coletiva. E eu faria tudo isso de novo. Eu vejo a mesma Belo Horizonte, que já foi hostil para comigo, é a cidade que reconhece o meu empenho por esse esforço, por essa construção de um espaço coletivo. Me agrada muito olhar para o já citado Marcos Cardoso e pensar no que foi a construção do projeto do Tricentenário de Zumbi, e não apenas do Festival de Arte Negra, que foi a parte visível do fã. Quem chegou depois não sabe o quanto tínhamos aqui algo muito próximo do que poderíamos chamar de apartheid. Uma cidade dividida, uma cidade cindida, uma cidade em que uma parte sequer reconhecia a outra parte da cidade, numa reiteração perversa da própria história de Belo Horizonte, que é, como sabem, a destruição do Arraial do Curral do Rei, lugar habitado majoritariamente por gente negra, e a substituição pelo projeto moderno tão afim ao projeto republicano da época. Falar disso é falar do quanto precisamos lutar pela efetivação de um projeto republicano que leve em conta a diversidade do povo brasileiro. Isso ainda não foi feito, isso é tarefa continuamente adiada. E me agrada pensar que a literatura que faço, que a poesia que faço, que a arte que faço é lida, entre outros aspectos, pela perseverança com que eu tento, já há tanto tempo, cumprir aquela premissa do filósofo Wittgenstein acerca da indissociabilidade de ética e estética. Me agrada muito, aí vem de novo o sujeito vaidoso que eu sou, me agrada muito escutar ou ler acerca daquilo que compõe, em termos técnico-formais, o meu projeto artístico. Mas ele não teria valor nenhum para mim se ele não viesse acompanhado desse desejo de participação, desse desejo de dissolução do ego no coletivo, em favor de alguma coisa, de alguma proposta, de algum projeto continuamente adiado e violentado, muitas vezes, desde a base. O que chamam de minha poesia é isso, não passa disso. Dessa vontade de aprender o máximo do que está disponível para uns poucos, abrir a possibilidade de que muito mais gente se beneficie desse conhecimento e aí sim começar a praticar um país. Não é mais pensar um país o que a gente precisa, é praticar um país. E tenho aprendido muito nessa caminhada que já vai se tornando longa com a diferença, com pessoas, por exemplo, alguém que é ligado por origem
as oligarquias de Pernambuco e se torna um grande militante de esquerda e teórico da arte moderna e contemporânea como Mário Pedrosa. Me ensina muito. Como me ensina muito alguém como Clementina de Jesus, que muitos reduzem à dimensão de cantora, mas que é uma pensadora por meio da voz do Brasil que a gente chama de profundo. Esse Brasil em que as pessoas conseguem, por sei lá que artes, conectar o chão e o cosmos. Eu gosto de pensar que Clementina é a avó de Jimi Hendrix. Sempre com a dúvida, será que ela não é neta ao invés de avó? Porque a ancestralidade não é isso, né? Exu não é o que acertou o pássaro ontem com a pedra que só hoje atirou. Por que Clementina não pode ser neta de Jimi Hendrix? E aprendo muito com um grande amigo e que agora é meu confrade, Ailton Krenak. Ailton Krenak que é esse sujeito. Um dia ele falou, não sei se ele lembra disso, mas uma amiga incomum me disse que o Ailton disse para ela que tem conversas com o Ricardo Aleixo. Eu não sei se ele tem, mas eu tenho com ele. E uma das provas de que temos conversas é que eu recebi da editora Azog, que publicou uma coletânea de entrevistas do Ailton e que publicou também o meu livro de entrevistas, e eu ia para a Suíça e fui no avião lendo o livro de entrevistas do Ailton e deleitado, assim, aquilo. Gostei tanto que presenteei um amigo lá com o livro. Voltei para o Brasil dizendo, eu preciso falar com ele. Mas nada de pegar o celular, de mandar carta, acender fumaça, tocar tambor, não fiz nada disso. Aí não aconteceu o encontro. Fui para o interior de Minas um dia para buscar o meu filho, Ravi, e recebo, no ônibus, eu recebo uma mensagem de WhatsApp em que uma amiga que estava assistindo uma palestra de Ailton numa livraria aqui de Belo Horizonte, filmou um trecho em que ele falava sobre o meu livro de entrevistas. Ele pegou o meu livro de entrevistas, abriu assim a esmo e falou, eu estava entrando aqui na livraria e o Ricardo Aleixo saltou na minha mão, dizendo isso aqui, e leu um trecho em que eu falava sobre o silêncio. Aí, como não me espanto com essas coisas, eu apenas renovei o desejo de encontrá-lo. Fiquei sabendo que ele estaria de novo em Belo Horizonte, daí a 3 semanas, talvez, e fui para lá. Cheguei, fiquei com um grupo de pessoas amigas, de costas para a entrada do Teatro Francisco Nunes, quando alguém me abraça por trás. Eu olho e, sem espanto, percebo quem é. Ficamos de frente um para o outro, improvisamos uma dança tão ridícula quanto bela, por algum tempo, o tempo que teve que ser. E aí dançamos, aí ele põe a mão no meu ombro e agora para cá, agora para lá. E aí ele fica sério, porque ele fica sério de vez em quando. Ah, eu já vi Ailton sério. E fala para mim assim, eu pensei em você e você veio. Então essa é a comprovação. Aí só me coube fazer um poema que eu transformei em canção e que eu quero ofertar a essa amizade ancestral que a gente cultiva. Li o livro do parente, pensei nele, ele apareceu. Li o livro do parente, pensei nele, ele apareceu. Olha só quanta alegria, olha que feliz sou eu. Olha só quanta alegria, maravilha.
que aconteceu. Não aqui no Campo Alegre, e sim numa livraria. Não aqui no Campo Alegre, e sim numa livraria. Olha só quanta alegria, olha que feliz sou eu. Olha só quanta alegria, maravilha aconteceu. Eu virei livro, um livro vivo, uma floresta eu virei. Saltei da estante na mão do parente e outra floresta me leu. Eu virei livro, um livro vivo, uma floresta eu virei. Saltei da estante na mão do parente e outra floresta me leu. 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 A vida tem sido isso, cantar as amizades, cantar os afetos, cantar a vida e não a morte. Estamos aqui para isso. Não é, Conceição? Imortais. Isso. Estamos de braços dados com a vida para todo sempre, né? E não morremos. Isso é um sucesso. E assim eu me sinto em condições de responder aquela pergunta que eu propus no início, acerca de não ter volta, de não ter como recuar. Se você conhece a vida, e a vida no sentido pleno, aquilo que é para ser vivido, e aí eu vejo o meu agora confrade, Patrus Ananias, e me lembro da emoção que me tomou conta quando eu escutei pela primeira vez um prefeito falar em solidariedade. Foi muito forte, como assessor da Secretaria Municipal de Cultura, que era então comandada pela nossa colega, nossa querida Antonieta Cunha, escutar um discurso, vários discursos do nosso Patrus em que ele falava em solidariedade. Porque se ele falasse apenas em inversão de prioridades, como falou, e falou muito bem, eu ainda ficaria no plano da desconfiança. Mas falar em inversão de prioridades para além do programa, e sim como prática de vida cotidiana, isso me tocou muito e nunca mais vai me abandonar enquanto possibilidade de pensamento sobre a vida e o mundo. E agora quero encerrar lembrando, sem queixa nenhuma, que eu tinha um roteiro muito mais amplo do que esse aqui. Eu quero oferecer a vocês uma outra versão do poema Palavrear, que já foi bonitamente oferecida a nós aqui, porque se a vida não tivesse nenhum outro sentido para mim, celebrar a memória ancestral de Íris já seria razão suficiente para eu estar aqui. Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar a palavra no vento para ela voar. Dizia: filho, a palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio, cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar e transformar sua língua em flecha que chispa no ar quando o tempo for de guerra e você for guerrear, ou em pétala de rosa se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno. Mata, mas pode curar. Dedique a ela o cuidado que se deve dedicar às forças da natureza, o bicho, a planta, o mar, mesmo sabendo que ela foi feita para se gastar. Que acaba uma,
vem outra e voa no seu lugar. Ainda ontem, lá em casa, me sentei para conversar com as minhas 2 meninas e desatei a lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar com luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Não era bem pelo assunto que eu gostava de escutar aquela voz que nasceu com o dom de se desdobrar em vozes de outras eras que tornarão a pulsar sempre que alguém no vento uma palavra jogar. Gostava, era de ver a voz dela inventar mundos inteiros sem quase nem parar para respirar e ganhar corpo e fazer minha cabeça rodar como roda ainda hoje quando, para me sustentar, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Muito obrigado. Muito obrigado.